Quais foram essas considerações de Jesus aí sobre a Bíblia? A gente vê que a Bíblia, acreditando ou não, tendo fé ou não, é um livro que rege boa parte da humanidade. Aquilo que está ensinado nela, esse é um manual de vida para muita gente hoje em dia, né? Despertou em um discípulo de Jesus chamado Natanael essa curiosidade, porque ele já começou a perceber naquela época que Jesus não usava a Bíblia toda. Veja, Jesus trouxe um conceito de Deus, como a gente fala em outros programas, de filiação. Então ele não estava preocupado em resgatar coisas antigas ou ensinamentos já prontos para reprogramar eles ou reproduzir eles novamente. Ele estava preocupado em viver, em agir, em ser quem ele falava, quem ele queria ensinar de verdade. Então tudo que ele encontrava, ele usava como exemplificação. Falamos de uma época de 2000 anos atrás. A nossa mentalidade hoje já não é muito daquelas grandes, né? A Bíblia, na época, era um deles. Só que um discípulo dele, como eu falei agora, Natanael, ele observava que Jesus não usava toda ela. Ele tirava alguns trechos, outros trechos aqui, outros ali, outros ele não falava. Então isso trouxe para ele um alto questionamento, né? Mas mestre, eu percebi que você ensina só partes da Bíblia. Por quê? Como se fosse um questionamento assim, tem alguma coisa errada naquilo que você não mostra? Ou só aquilo que você mostra está certo? E Jesus trouxe um conceito para Natanael do que realmente é a Bíblia. E ele ensinou para Natanael, numa conversa, falando que esse livro tem que ser muito bem estudado, tudo tem que ser escolhido com cuidado, porque é representação do Pai. Jesus tinha muita preocupação em representar a natureza verdadeira do Pai. Ele, por ser um filho criador, por ser um filho de Deus do paraíso, ele conhece bem a natureza do Pai universal. Então, muitas partes que estavam escritas na Bíblia não poderiam ser faladas porque ele sabia que foram feitas por homens. Apesar de bem intencionados, a Bíblia ela é sagrada porque ela é toda escrita por pessoas que estavam buscando a elevação espiritual e registrando isso nos seus tempos, né, de vida. Ele tinha esse cuidado. Ele fala, Natanael, tudo que a mão humana houver tocado pode ser considerado infalível. Porém, não se engane, porque no mundo hoje não existe coleção melhor e mais espiritualizada do que as Escrituras. Só que nós temos que ter um cuidado aí, Natanael, porque nós estamos representando, nós estamos falando na natureza de um pai espiritual. Não te permita acreditar em um Deus que manda matar, que se arrepende, que se ira, que tente ciúmes, que se enraivece, porque são sentimentos que se vinga. É uma que eles usavam bastante também. São sentimentos que não podem ser considerados ainda nem humanos. A pessoa que vai melhorando, se espiritualizando, evoluindo em alma, ela vai deixando de lado esses tipos de natureza mais animais. Imagina um pai espiritual, que tudo que Deus é. Ele tinha esse cuidado, porque ele sabia também que muitos líderes da época usavam a Bíblia para manipular as pessoas. Então ele escolhia trechos verdadeiros, que traziam um conceito melhor na natureza de Deus para as pessoas. Ele ensinava que a ideia mais deplorável, inclusive está escrito no livro durante isso, com essas palavras, e paralisante do crescimento espiritual de uma pessoa é acreditar na infalibilidade da Bíblia, na perfeição das Escrituras, porque não é. E também na interpretação desses escribas e fariseus, que também dizem que a interpretação deles em relação ao que está escrito na Bíblia é infalível. Eu sempre ouvi, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente for destrinchar isso com um pouco mais de atenção, o que é a palavra de Deus de verdade? Se Deus tem a palavra dele toda contida em um livro, deixado na humanidade, automaticamente esse livro tem um período, tem um tempo de confecção e término. Então, consequentemente, esse Deus ele limita as revelações dele a um tempo, a um povo. Isso não faz sentido. Jesus falava isso. Não te permita acreditar que o Pai dá revelações pontuais do que ele é, da sua natureza. E ele não faz isso. Todas as gerações receberam as verdades ali. Exatamente. Até hoje a gente recebe revelações divinas. Todo momento a gente está vivendo revelações divinas. A vida de cada pessoa que está evoluindo, que está melhorando, é só a gente parar e analisar com olhos mais abrangentes, com uma mente mais aberta. Falar de um assunto desse como a Bíblia é delicado, porque a gente está entrando num campo de crença. A gente ouço muito isso hoje em dia, né, por parte dos espiritualistas, que a era da crença está acabando. Nós estamos entrando na era do conhecimento. O conhecimento ele liberta. A sabedoria ela vem com a prática do conhecimento. Então, nós como seres em evolução, se a gente praticar aquilo que a gente aprende e ver como verdade, a gente evolui sem precisar de autoridades escritas, autoridades de nomes de pessoas que já se foram ou que virão, não importa. Porque o livro Durante afirma o seguinte, nesse mesmo documento sobre a Bíblia,
que a autenticidade e a autoridade do que está sendo escrito, ou falado, ou aprendido, ensinado naquelas escrituras, está no espírito residente naquela pessoa. Não sei se vocês já ouviram essa afirmação, que a Bíblia se renova a cada manhã. Já ouvi. Muita gente fala isso, né? Sempre que eu leio é algo diferente. Sempre que eu vou meditar na palavra de Deus, eu aprendo algo novo. É porque a letra mudou? É porque o texto mudou? Não é. É porque aquela palavra que ele leu está trazendo para ele uma confirmação com o Espírito que já habita nele, de natureza espiritual plena. Então tudo que tem compatibilidade com essa natureza divina, não importa a fonte, a pessoa vai sentir que aquilo é verdade. Então você pode ler o mesmo texto 100 vezes, você vai sempre aprender algo novo, algo que vai te edificar, que vai te melhorar. Qual que é a ideia desses ensinamentos de Jesus? É desvencilhar o povo dessas amarras, páginas da Bíblia. As tradições. Jesus sabia que ela era manipulada. Jesus sabia que muitos dos escritores da Bíblia usavam de artifícios. Só um parênteses. A Bíblia, você fala a Torá, o Pentateuco. Na época de Jesus, o Pentateuco. Eu vejo também que isso se estende até os dias atuais, até os dias de hoje. Né? Porque quando Jesus estava falando das escrituras da época, era o livro do povo judeu. Né? Que ele era versado, ele sabia muito sobre as escrituras sagradas. Mas eu vejo que até hoje, com os outros livros, né, com os evangelhos, também há esse tipo de, digamos assim, de manipulação, de autoridade em cima de uma palavra que as pessoas têm como sagradas. Mas o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que leva a gente a Deus, ao ser humano a Deus. Então, não importa se está escrito no livro de Urântia, nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, né, por assim dizer, ou nos Vedas, ou qualquer livro, não importa, é verdade, aquilo vai te conduzir ao Pai Superior, então aquilo é a verdade. Isso eu não estou falando também que seja uma anarquia, não é isso. A verdade, ela que leva, que conduz o ser humano a Deus, ela é única e reta. A verdade, ela também não é uma coisa dogmática, científica. A verdade, ela transcende até a ciência, né? Porque é através da verdade que a gente vai transcender para outros níveis espirituais, né? Então, por exemplo, a ciência não pode dogmatizar a verdade, né? Uma coisa que a ciência não pode provar e não vai poder provar por enquanto, que é a existência de Deus, cara. Como é que a pessoa vai provar cientificamente a existência de Deus? Possível. Não dá ainda, não tem condição. Através da religião, através dessas revelações que vários e vários seres vêm trazendo para a humanidade, inclusive nas escrituras do povo judeu, então a gente vem compreendendo mais o nosso Pai, o nosso início, o nosso meio e o nosso destino final, que é chegar ao paraíso com o Pai. Em relação às escrituras, né, as escrituras não são infalíveis e também não são seladas. Só o Allan que pode interpretar as escrituras. Se nós percebermos, cara, é óbvio que em todo setor é necessário que haja umas pessoas, os peritos daquela ciência, por assim dizer, né? Mas só que todo ser humano que já tem uma mentalidade de busca pela verdade, reside dentro dele o Espírito de Deus. Os evangélicos chamam de Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa faz uma busca sincera, a partir do momento que a pessoa busca a coerência, a sinceridade, até encontrar a verdade, ela vai ser contemplada aí com revelações próprias. E também pode, um dia, chegar, que nem nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos falando em tons eclesiásticos, não somos pastores, não é isso. Mas sim, nós estamos servindo ao Deus superior, que é transmitindo uma verdade, é transmitindo que o nosso Pai é amoroso, é misericordioso, quer nos perdoar, quer nos tornar seres melhores. Isso é uma verdade plena. Não precisa de escriba, de fariseus, não precisa de intérpretes para falar que Deus nos ama. Tem tradução, que a gente precisa estudar hermenêutica, a gente precisa estudar várias coisas para entender que amar o próximo como a si mesmo. A gente precisa de tantas traduções para isso? Não é, isso é uma verdade universal. E está na Bíblia e estava muito antes. Isso é trazido dos egípcios. São verdades universais que, aí sim, passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Isso é uma verdade universal, não vai passar nunca. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo trazendo um conceito muito mais elevado. Ame uns aos outros como eu vos amei. É muito mais elevado amar como Cristo amou. Então, a gente pode discorrer muito sobre as Escrituras Sagradas, trazendo o conceito de elevar a verdade às Escrituras Sagradas. Não também de uma maneira preconceituosa, desrespeitosa, e jamais trazer esse conceito de eu trago o livro de Urântia como a verdade absoluta de tudo. Se você está servindo ao Pai Superior com sinceridade
e crê nas escrituras sagradas chamado Bíblia, esse conjunto de livros, continue firme, busque cada vez mais a fé em Deus. Eu vou substituir a Bíblia pelo livro de Urântia. Isso é busca tua, pessoal. Eu convido as pessoas todos, sempre, leiam o livro de Urântia como uma fonte de conhecimento, até para comparar com as escrituras sagradas. Exato. E verificar se aquilo de verdade toca no coração dela.